Olá, Adriana, eu sou a Flávia, que fiz contato com você. Em nome do grupo, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, né, em participar desse bate-papo sobre o relacionamento abusivo, sob a ótica da Gestalt terapia. Então, queria que primeiro você falasse um pouquinho de você, né, sua trajetória profissional e se apresentasse. Ok. E eu queria muito agradecer, uma delícia poder estar trocando e vendo novas carinhas para Gestalt, né? Então, é, bom, eu venho da pedagogia e dentro da pedagogia eu me identifiquei durante a maior parte da minha trajetória na pedagogia, eu me identifiquei com o quinto ano, por ser um ano de transição, né, do primeiro estágio para o segundo estágio do fundamental. E eu sempre trabalhei em escola de ensino no município ou no estado. Também era uma identificação, assim, eu acho que eu me sentia fazendo uma diferença. E nesses territórios sociais, o que a gente vê é muita violência, né? E violências é, capilares, né? Você vê a violência não só vindo da família, não só vindo dos pais, mas a violência dentro da própria escola. E eu não estou falando entre pares, entre crianças, eu estou falando dentro da própria instituição, né? Violências, inclusive, no formato do processo de ensino, né? O desrespeito às diferenças, a sobrecarga de pessoas dentro da sala de aula. E aí teve um momento onde isso começou a me exaurir mesmo, né? E eu achei que eu podia ajudar de alguma outra forma, porque daquela forma eu já estava ficando muito exausta, né? Apesar de eu me despedir da pedagogia aí com muito carinho, foi bastante difícil, eu fiz essa passagem para a pedagogia pensando inicialmente em enveredar na neuropsicologia, porque eu sou especialista em neurociências, e além de especialista em neurociências, eu tenho uma especialização em arte, educação e saúde. Então, eu achei que, agregando esse valor da psicologia, eu podia, de alguma forma, fazer diferença. Comecei a fazer psicologia e me encantei pela clínica. E descobri que eu já era gestalt terapeuta, porque eu já lia Goodman na época da pedagogia. A pedagogia de Goodman me interessava muito, assim como a pedagogia do Edgar Morin. Bem, então fui fazendo a psicologia até que eu tive aula com uma professora chamada Letícia Reis, e ela, ela fez uma diferença na apresentação da Gestalt, até porque, na época, eu fazia terapia com um Gestalt terapeuta. Então, assim, eu já estava bem familiarizada com a prática ali, né? Com aquele manejo. E abri mão da pedagogia e enveredei na psicologia. Dentro do SPA, eu comecei a fazer um trabalho com a Mariama Furtado, que eram os grupos terapêuticos de acolhimento a gestantes ou puérperas. Na verdade, o grupo que eu acabei pairando ali, né, foi um grupo de puérperas. E a escuta das puérperas acabou me trazendo um sentimento de um perpassar de um texto machista, de um texto patriarcal. As dores, elas eram micro-reproduções das macroviolências. E isso começou a me chamar muita atenção, né? Algumas coisas como eu fico sozinha, eu não tenho ajuda, o verbo ajuda começou a fazer mais força ainda, né? Se eu saio, eu sou julgada, se eu fico em casa, eu sou julgada, eu tenho que ter um corpo assim ou assado. E, junto com uma colega de turma, eu comecei a ter um certo estranhamento com esse lugar, né, da puérpera, esse território, não desmerecendo todas as características hormonais, né, dessa fase, mas percebendo que, na verdade, aquele momento do puerpério era uma hipérbole
de uma experiência feminina no mundo, né? Nessa cultura que traz, né, essa hierarquia de gênero muito visível e muito clara para todas, né, que compartilhamos dessa experiência de ser mulher no mundo. E com essa colega, a gente começou a dar uma debandadazinha assim, desse olhar, desse trabalho com mulheres no puerpério, e começou a fazer um olhar mais politizado desse episódio, desse momento da vida das mulheres. E daí eu comecei a me aproximar mais das relações violentas de um modo geral, né? Assim, numa coletivização. Então, a gente começa a fazer um trabalho de desindividualizar essa dor e coletivizar essa dor, né? Então, daí eu enveredo nesse trabalho com mulheres em situação de violência, mas que também são as mulheres puérperas, são as mulheres na terceira idade, enfim, são os homens mais afeminados, enfim, né? É aí que, assim que Hoje eu você chego nesse trabalha na clínica, desculpa. trabalho hoje na clínica. Eu até uma clínica virtual hoje, né? Mas Sim. trabalho na clínica e a cada 2 anos eu e essa minha colega que virou minha sócia, a Luana Veloso, nós montamos um coletivo chamado Polinize-se. E a cada 2 anos a gente faz um simpósio. O primeiro já rendeu um livro, né? Que é um e-book, na verdade, que é a coletânea das palestras que aconteceram. E é um espaço de normalmente 2, 3, às vezes 4 dias, onde mulheres falam da experiência de ser mulher no mundo, né? E a gente já fez a 2ª edição no ano passado, e então estamos aí oferecendo esse espaço também de escuta de grupos de mulheres. Legal. Super interessante. Muito. Então, vamos começar com as perguntas. E a primeira é a seguinte: a gente sabe que quando aparece, né, o relacionamento abusivo na clínica, na terapia, essa relação de confiança entre o paciente e o psicoterapeuta, ela é muito importante, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação dialógica. Flávia, eu acho que assim, quando aparece a relação de violência, ela não aparece como sendo uma relação de violência, ela aparece dentro de uma dinâmica de violência, né? Então, eu acho que o primeiro lugar que o terapeuta vai ocupar é dar voz a todas as experiências irrefletidas que aquela pessoa que se coloca ali diante de você experimentou ao longo da vida, né? Contribuir para a gente outro dia estava conversando, eu falei assim, acompanhar na angústia, sabe? É acompanhar na angústia, ajudar essa pessoa a encontrar um território fértil para trazer a consciência numa busca de uma libertação individual e também numa desidentificação das cobranças coletivas. Vou dar um exemplo, né, dentro dessa temática. Hoje, nós, mulheres, compartilhamos de liberdades que as nossas antepassadas não tinham. Em contrapartida, nós compartilhamos de um aprisionamento estético que também elas não tinham. E é um aprisionamento estético que, muitas das vezes, captura, inclusive, as nossas conquistas financeiras, né? Porque são tantos tratamentos estéticos que há estudos, inclusive, que mostram que o empobrecimento da mulher é muito maior do que o empobrecimento do homem. E se a gente parar para pensar, é um empobrecimento, inclusive, do tempo, né? O número de tempo que a gente gasta no salão de beleza, nos tratamentos mesmo estéticos, né? Nas preocupações, nas pré-ocupações dos nossos cotidianos, né? Tem que fazer a unha para ir para uma entrevista, não pode ir sem a unha feita. E se você prestar atenção, a unha feita, como é uma unha feita? Já não está feita, assim, não está ali já, sim, né? E a gente chama isso de fazer a unha. Então, a gente vai estar trabalhando com um sentimento de imperfeição, né? Todas as intervenções, elas vão buscar
o encontro com a perfeição. Acho que tem um livro que é um ícone nesse trabalho, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que ela vem debulhando toda essa construção, né? E o quanto isso aprisiona, inclusive, a nossa capacidade de investir intelectualmente, né? Em outros desejos qualquer. Então, eu acho que quando a gente começa a convidar o nosso consulente a chegar um pouquinho para trás desse lugar e perceber essa coletividade em que ela está inserida, a gente começa a tirar também um peso das costas daquela experiência ser uma experiência individual. Nós fazemos parte de um campo social, somos parte do campo. Essa dualidade aí, paciente e terapeuta, consulente, enfim, nós fazemos um campo terapêutico. E é nesse lugar desse campo, nessa partilha, em onde a gente vai poder contribuir para que esse consulente atravesse esse lugar que ela já vem trazendo na vida dela, né? Assim, a mulher, ela é formada dentro de uma sociedade onde tem reforço desse lugar, né, de submissão a essa violência dentro da escola, na mídia, os usos de signos e significantes dentro desse gênero, né, dessa hierarquia de gênero. Isso tudo mantém a possibilidade desses pequenos, entre aspas, 1000 aspas, linchamentos sociais, né, como aconteceu com a Geise, como aconteceu a Geise Arruda, né, que foi linchada por conta da roupa, como acontece quando se uma pessoa chega num lugar e está vestida de um jeito, de outro. As autorizações, elas vêm de diversos lugares. Então, eu acho que dentro da clínica, o primeiro passo é o não julgamento. É a tríade: acolher, confirmar o que a pessoa está sentindo e buscar amplificar, dar voz àquilo. Vamos ouvir isso, né? Vamos ouvir como é que você se sente. Como é chegar em casa e ter que fazer, etc, etc, etc. Ou como é passar por esse tipo de relação com alguém, né? Qualquer exemplo que seja. Primeiro, a gente abre um território para que a pessoa traga as experiências, né? Sem julgar, sem a angústia de resolver. Eu acho que isso também é um lugar muito importante, né? Como terapeuta, sustentar, colocar o corpo ali, a serviço daquela dor, e sustentar aquela dor, né? Não sucumbir a passar a mão na cabeça e dizer, não, vai passar, a gente vai achar uma... né? Porque, às vezes, vai demorar a poder sair daquele formato, né, de relação. Certo. Respondi? Com certeza. Perfeito. Queria que você Adriana, repetisse, então, só a tríade. Oi. Em relação ao tratamento em si, né, quando o paciente vem buscar a terapia para trabalhar essa questão, como é que é feito esse tratamento? O que se chama de tratamento? Quando a pessoa vai buscar, né, a pessoa está vivendo isso, é uma questão para ela e ela realmente percebe que ela precisa, né, trabalhar essa questão e procura vai te procurar, vai ao seu consultório para trabalhar essa situação. Né? Então, como é que... eu vou, então, responder as duas perguntas de uma vez só, né? Vou responder a história da tríade, né? Que a Flávia ia me perguntar, não é isso? O primeiro lugar é acolher o que ela traz. E acolher sem questionar esse momento, né? Só abrir mesmo um espaço para acolher. Porque, muitas das vezes, essa relação violenta, ela tem muitas justificativas cognitivas. Ele faz isso porque a mãe dele... mas ele me ama. Enfim, né? E, às vezes, não é só ele, né? A gente também tem violência entre relacionamentos do mesmo sexo. Então, né? Mas o que a gente vai ver é que a gente está trabalhando numa relação onde há hierarquia. E quando há hierarquia e há esse tipo de sofrimento, é que a gente tem que acolher como isso está acontecendo e buscar, junto com essa pessoa que se coloca diante,
como é estar vivendo isso? Até que a pessoa consiga trazer essa experiência sem refletir, né, que está ali no cotidiano, que ela consiga trazer a consciência e perceber essa dinâmica. Só que, assim, perceber essa dinâmica não significa necessariamente conseguir abrir mão desse relacionamento. Então, muitas das vezes, vamos passar juntas muitas coisas, vamos presenciar muitas coisas juntas. Eu acho que o passo mais importante é acolher esse relacionamento, confirmar essa dor que essa pessoa está sentindo, apesar dela estar no relacionamento. Chamar a responsabilidade por estar ali sem ser um lugar de julgamento, mas sim num lugar de possibilidade de protagonismo de uma outra história. Eu me faço entender quando eu falo dessa coisa da responsabilidade, né? Não é no sentido, mas você está... Não é, não tem mais. É assim, ser responsável, mas ser responsável como protagonista. A partir do momento em que a gente logra juntas tirar o outro como algoz, o protagonismo volta. Né? Se não é o outro, o meu vilão, né? Ele não é seu, né? Eu me aproprio das minhas escolhas, né? Me aproprio também da minha liberdade com todas as custas dela, né? Então, eu acho que a dinâmica é essa, é acolher, confirmar, e aí entra o território da amplificação, né? Em alguns momentos, a gente vai ter que fazer essa dinâmica de coletivizar determinadas dinâmicas, ir para o coletivo e voltar para o individual e perguntar como é. Sim. Entendi, assim, você quer dizer que assim, não tem nada específico para trabalhar essa questão, né, da relação abusiva, né? Ela entra num contexto mais amplo, né? Sim. E aí, Cristina, o que vai acontecer são as necessidades individuais, né, que vão coadunar com aquela situação, né? Sim. Tem necessidades individuais que vai fazer sentido estar naquela relação. Por mais estrambótico que isso possa parecer, né? Mas faz sentido. E o fato de fazer sentido é importante que a gente acolha. Com certeza tem um motivo, né? Ninguém é 100% masoquista, né? Para estar numa relação dessa, sem nenhuma contrapartida. Ninguém acorda e diz, não sei, lá, vou namorar uma pessoa que me bate, deixa eu ver quem, né? Então, assim, se isso acontece, se isso se desdobra dessa forma, em algum momento você está ali também se submetendo àquela relação. Tem um lugar de ganho nessa relação. Não é ganho no sentido de desfrute, de gostar, mas tem um lugar de ganho. Há uma necessidade ali que está sendo buscada. Mas, Adriana, uma pergunta. Mesmo nesse momento do lugar de ganho, como é que se estabelece essa relação de limite? Por exemplo, alguma vez você já teve que denunciar algum caso? Qual é o limite para se chegar ou se fazer essa denúncia? Ou isso não é ainda um papel do terapeuta ou da terapeuta? Isso é muito pelo lado da consulente, como você disse. Como é que se vê isso? Porque dá para trabalhar na individualização, no processo individual, mas é importante ampliar, trazer o coletivo. E aí, em coletivo, você tem leis, você tem uma série de situações. Como é que isso se dá? Sim, eu nunca precisei fazer nenhum tipo de denúncia, né? E acho que esse lugar da denúncia é um lugar também que vai caber a consulente. É claro que eu vou estar sempre a serviço da sociedade, inclusive o nosso juramento, né, diz isso, mas não vai ser a minha denúncia que vai garantir absolutamente nada. O fato de eu denunciar, inclusive, vai romper o nosso laço, porque eu não sou a tutora da minha consulente,
né? Eu estou ali para acompanhar ela. E eu acho também que tem um lugar que é muito importante da gente preservar, que é a liberdade, né, da nossa consulente. Então, eu acho que eu ainda, né, espero que não, mas eu nunca passei por essa convocatória, né? Mas você consegue vislumbrar algum tipo de limite para que isso possa acontecer? Ou não é interessante pensar assim, nessa postura? Eu acho que eu consigo, acho que sim. Mas eu acredito que eu acredito que eu construiria uma rede suportiva para que, porventura, se essa necessidade de denúncia, né, se fizesse presente, essa pessoa tivesse como se manter em segurança. Porque a gente não pode esquecer que, assim, e eu acho que o tempo todo eu estou dividindo isso com vocês, a nossa individualidade ela está dentro de uma coletividade, né? E nós sabemos, por números, né, que o número de feminicídios é alto após casos de denúncia. Então, eu tenho que ter a lucidez, né, de que eu não posso colocar a vida da minha consulente em risco direto, né? Perfeito. Então, assim, é importante, que isso faz parte do trabalho também, né? É importante ampliar a rede suportiva, mesmo que a gente, inclusive, precise fazer um trabalho muito específico, a quem pedir ajuda, como pedir ajuda, se sente nessa necessidade de pedir ajuda, porque, na verdade, tudo isso tem que partir dessa pessoa que está ali. Né? Eu não ocupo um lugar de juiz. Né? Na verdade, o que a gente está querendo é retomar esse lugar de protagonismo, né? O lugar da escolha. Né? Sim. Adriana, por falar nisso, nessa questão de protagonismo e a pessoa ser ali um sujeito ativo, protagonista, eu queria te perguntar, quais são os fatores mais comuns que fazem a pessoa, na verdade, ser dominada e ser um objeto ali, tornando-se passiva, aquela relação eu-isso? Quais seriam os fatores mais comuns? Então, a nossa sociedade é um fator muito comum, né? Como um todo, né? Eu acho que logo no início, quando a gente estava aqui nos bastidores conversando, eu citei a Adelma Pimentel e ela tem ela compartilha com a gente que a expressão de violência é resultado de várias ideologias. A ideologia capitalista, a patriarcal, a científica, a religiosa e a estatal. Até bem pouco tempo, muito pouco tempo, a mulher precisava de permissão para casar. Então, essa submissão é uma submissão imputada pelo Estado. Ainda há deslizes na nossa Constituição que perpetuam a hierarquia de gênero. Então, por isso é que logo no início eu compartilhei com vocês essa convocatória de um olhar politizado da clínica como possibilidade de a gente desindividualizar experiências que são coletivas. O feminicídio, né, que esse termo, ele não existia até bem pouco tempo atrás, né? Essa palavra, quando se falava feminicídio há 50 anos atrás, eu imagino que alguém iria consertar você falando? Não, você quer dizer feminino? Feminismo? Feminicídio não era uma palavra que existia. Então, essa palavra, ela vai ajudar a sociedade a ver esse fenômeno, que é a morte de mulheres por hierarquia de gênero. É um caso específico, não é mulheres que morrem, não. Mulheres que são assassinadas por serem mulheres.
Isso tem um nome. E quando você constrói um signo, ele convoca a sociedade toda para ajudar a ver esse fenômeno. E você vê, não sei se a gente compartilha, né, desse mesmo olhar, mas os homens que matam mulheres, em sua grande maioria, estão soltos. A Lei Maria da Penha foi, né, idealizada por uma mulher que anda em cadeiras de rodas, fruto de uma violência do seu companheiro. O editor do Estadão, sabe, eu sempre me confundo, o Pimenta da Veiga, ele deu um tiro na namorada porque ela não queria mais se relacionar. E nós não estamos falando da favela, foram só exemplos aqui, né? Sim. Isso é importante que a gente olhe para o sistema para poder acessar as anomalias que esse mesmo sistema está produzindo. Isso não é um comportamento feminino, não é uma roupa, não é uma forma de falar. Isso é um sistema que produz essa anomalia para se sustentar. O capital precisa subjugar essa mulher, porque ela rende. As fábricas de beleza, as indústrias de beleza, lucram com ódio a esse ser feminino, com essa mulher insatisfeita com seu próprio corpo, buscando a satisfação nas correções desse corpo. Então, quando a gente ouve essa mulher dentro da clínica que está dentro de um relacionamento violento, a gente ouve uma sociedade toda violenta. Muito chocante, né, Adriana? E aí, pegando esse gancho aí do ser humano, da questão do feminino, mas todo ser humano ele tem a questão da autorregulação organísmica, né? Que a gente consegue aí, o nosso organismo acaba se autorregulando. Porém, como seria para uma vítima de relacionamento abusivo, como que a Gestalt terapia pode ajudar? Porque acaba que realmente a pessoa acaba sendo oprimida a uma situação dessas, né? Então, como seria esse apoio nessa autorregulação organística? Como se dá esse processo? Eu acho que cada uma vai conseguir de uma forma, né? Cada uma vai encontrar os seus apoios, né? As suas relações suportivas. Mas o principal, na minha opinião, e dentro do meu trabalho, é buscar esse estado de consciência para que essa paciente possa perceber as necessidades individuais, as necessidades interiores. Porque há uma complexidade nas relações sociais que vão imputar essa normalização, entre aspíssimas, né, dessas relações violentas. Como, por exemplo, senta com a perna fechada, não sai vestida assim, mas também, isso não é jeito de moça se comportar. Isso são expressões violentas desde pequena. Isso é uma violência psicológica sofrida por mães, avós, primos, né? Brincadeiras que são restritivas. A partir do momento em que a gente consegue perceber que é um sistema opressor, a gente consegue convidar, autorizar essa pessoa a se autorizar, né? A busca da percepção das suas necessidades, sentir o excitamento, o que faz sentido, né?
Porque quando uma criança está ali sentada à vontade, uma menina, né, com a perna uma para cada lado, a calcinha aparecendo ou não está aparecendo, não interessa. E vem alguém e diz, fecha a perna, captura aquele momento ali, daquela excitação, daquela brincadeira, e ela tem que colocar atenção numa coisa que nem fazia muita atenção, né? E isso acontecendo repetidas vezes, você desvia a sua atenção original para esses signos sociais. Pentear o cabelo, prender o cabelo. Se a gente parar para pensar na delicadeza de prender o cabelo, é prender o cabelo. Não é fazer um penteado. Prende o cabelo. Salto alto, que não permite que você corra, transforma você em vítima. Pequenas nuances, né? Que são fundantes desse ser feminino na sociedade, né? Aquela nossa irmã que tem o seu clitóris ainda decepado, está aqui em nós. Não é? Nós não somos outra espécie. Porque nós temos toda uma sociedade que ainda pactua com esse tipo de expressão. Mulheres que são violentadas, né? Na Índia, isso não está na Índia, isso está aqui, está ali, por aqui, na nossa vizinhança, né? Então é importante esse estado de aware, porque é esse estado de consciência, é uma espécie de uma habilidade de saber e perceber as suas necessidades e essa potência de troca. Potência de troca, acho que ela não rima com corpos dóceis, né? Não Ela rima. rima com a criatividade, com um processo originalmente humano, né? Independente de raça, Sim. etc. Combina com ego, fome e agressão do Peirce, né? Combina com... Com ego, fome e agressão. Você tem que mastigar para ingerir, né? E ninguém mastiga assim, né? Você tem que morder, né? Mastigar para poder digerir aquilo. Não tem como você trocar nesse lugar bucólico, né? Você tem que mastigar, não é isso que a gente fala? Vamos mastigar as informações, né? Ah, fulano deu tudo mastigadinho, não é esse o termo? É isso, né? Assim, a partir do momento em que você não exercita o torque, né, para apertar um parafuso, para usar uma furadeira, você vai enfraquecendo. Eu estou falando de um lugar corpóreo, né? E isso, repetidas vezes, te coloca nessa possibilidade de se ver dentro de um relacionamento que vai oferecer violência, mas que nós já somos vítimas de violências cotidianas, né? Quando há uns anos atrás, Estados Unidos e França discutiram a respeito desse lugar de se pode flertar com mulheres ou não pode, esse assédio, ele fala desse lugar de poder. Essa autorização intrínseca a esse gênero, de assediar um outro gênero, a ponto de termos de fazer frases, não é não. Essa frase, se a gente olhar, é surreal, né? Não é não, sim é sim, copo é copo, água é água. Né? Assim, como é que eu preciso dizer que não é não? Né? Assim, porque como é esse gênero precisar dizer, olha, quando eu disser não, eu estou dizendo não. E daí vem essa mulher que reclama, clama novamente e clama, porque é esse lugar que acaba sendo imputado. Muito sério, né?
E a gente acaba que está envolta em regulações deverísticas, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo, você deu alguns exemplos aí, né? Deve sentar dessa forma, deve... Tanana. O não é como se a gente não tivesse esse direito, né? Ainda é assim, infelizmente. Obrigada. A Cris agora vai para a próxima pergunta, mas é muito chocante tudo isso, assim, para a gente digerir. Você falou em mastigar e agora a gente... né? É um assunto assim, que me toca muito, até porque eu já vivi essa situação, conheço pessoas à minha volta que já viveram e algumas vivendo ainda, então, assim, é um assunto muito sério. É muito mais comum do que a gente imagina, né? E muitas vezes o desfecho é um desfecho irreversível, né? Infelizmente. Então, a gente está chegando aqui no final, Adriana. Você tinha mencionado, né, a questão da awareness e tal, a gente sabe o quanto esse conceito é fundamental na Gestalt, né? Então, assim, como é que você né, conduz o paciente assim, de modo a que consiga que ele tenha essa awareness, né? Como é que você ajuda ele a chegar nessa awareness? Na verdade, assim, esse estado, né, de awareness é um estado que a gente chama de consciente, né? Assim, é um lugar de você ter consciência da experiência e do sentir dessa experiência. É você estar ali, presente, né? Vivendo aquela experiência, mas também tendo consciência. E, na verdade, a construção que a gente vai fazer dentro do consultório é a construção de trazer essas experiências irrefletidas para esse lugar da consciência. Construir essa dinâmica do autoescuta, do o que eu quero, confere com a demanda, que lugar é esse? Né? É esse trabalho de protagonismo. Eu não saberia, Cristina, responder para você como, porque cada um vai ser de um jeito, né? Mas eu diria para você que muitas das vezes esse caminho ele é construído trabalhando com a diversidade das experiências. Às vezes a gente vai estar trabalhando com um desenho, né, para poder vir toda essa carga criativa, para vir sem essas amarras do cognitivo, né? Eu ia até, Adriana, pedir para você dar um exemplo, né? Já que você falou que cada caso é um caso, né? Assim, você falou a questão do desenho e tal. Dá um exemplo para a gente, né, de como você conduziu uma situação dessa. Vou dar um exemplo assim, o mais genérico possível aqui, né? Um trabalho com a tríade da família. São 3 desenhos que a consulente vai fazer com o material que quiser, tem um material ali à disposição, e é um desenho da família original, né? Do primeiro núcleo familiar, do seu núcleo familiar naquele momento, e de uma família idealizada. Como é que seria tudo maravilhoso para você? E a gente junto vai andando por essas representações para que a consulente perceba o que se repete, o que se ausenta, o que acontece com todas essas famílias que estão aqui dentro dela, porque são todas produções dela. É como ela viu a família, como ela experimenta a família atual e como ela deseja. Então, a partir desse olhar, ela constrói as pontes, ela constrói esse entendimento das necessidades, dos faltantes, dos excedentes, às vezes até explicando quem era esse pai,
quem era essa mãe com esse pai, percebendo semelhanças dela com o companheiro, com a companheira, percebendo faltas nessa família idealizada, nessa família desejada. E aí eu acho que nessa tríade, né, de famílias que estão todas ali, né, estão todas presentes, ela consegue exteriormente se conscientizar, estar ciente dessa experiência que ela vive. Foi? Foi ótimo. Acho que assim, o exemplo ajuda muito a entender, né? E até mesmo nos dá uma orientação no dia que a gente passar por uma situação dessa também, né? Posso fazer uma colocação? Uma pergunta. Quantas Você quiser. inicia um pouco a sua fala da sua experiência com 2 autores pedagógicos, né? Então, se nós pegarmos o segundo, eu acho que é aquele do multiculturalismo que você citou, ele tem, assim, uma amplitude também, não só na cultura, mas também no processo da macropolítica, etc. Sim, sim. É possível afirmar que a Gestalt, a sua clínica, o seu grupo, o seu trabalho coletivo, ele tem uma pegada política? É possível afirmar isso? E Sim. quando se afirma isso, a consulente que vai lhe procurar, quando percebe isso, ela não pode entrar em choque com esse processo? Como é que se dá isso dentro do SEC? Sabe, terapeuta e consulente, elas se encontram. Eu não vou ser terapeuta para qualquer consulente, assim como vocês também não vão ser. E isso não significa que a clínica vai ter só uma cara, né? Eu não atendo só mulheres em situação de violência. Mas eu acho que essa é uma das partes da nossa formação, né? Nós não seremos terapeutas para todos os consulentes, para todas as consulentes. Correto. E o encontro, quando a gente encerra um encontro, ambos, saímos modificados. Ambos. É claro que isso não significa, quando a gente fala dessa horizontalidade, né? O que a gente está dividindo é que eu não detenho uma fórmula. Olha, isso aqui está ruim para você não está vendo? Vamos telefonar para uma amiga aqui para resolver esse negócio tudo agora. Não. Vamos ouvir, né? Como é que está aí? Qual é o sentido que faz estar aí? Ninguém acorda, isso é uma brincadeira que é usual minha. Ninguém acorda e diz, sei lá, vou fazer um monte de bobagem hoje. Só vou fazer coisa ruim para mim mesma. Ninguém faz isso. Então, se está passando por uma situação que causa dor, vamos escutar a dor. Qual é a cara dessa dor? Qual é o contorno dessa dor? Qual é o significado de estar ali? O que você recebe com essa dor? Eu não estou dizendo que recebe coisas boas, eu não estou romantizando isso. Mas eu estou convidando para escutar, porque a experiência é única. E eu não posso vir com a minha história. Daí entra o lugar do trabalho da fenomenologia, que é isso, é o que vai vir para nós, e a minha suspensão. Eu não posso me angustiar de passar a mão no paciente para resolver. Eu estou ali acompanhando aquele momento, sustentando aquela angústia. Uhum. E convidando a trazer a consciência e a percepção dos recursos. É a consciência dos recursos. A consciência, inclusive, da atualização dos recursos. Porque essa submissão, ela pode ter feito sentido a um tempo anterior, onde não se tinha recursos. Mas é a consciência do recurso. Não posso me separar. Pode falar. Aí entra o lado que eu estou percebendo um pouco expansivo, né?
que ela não está num processo de coletividade. Algumas coisas mudaram nessa lei, nessa regra, nesse significado, como você diz, e que já pode ser produzido outros efeitos numa vivência. Sim, Nesse sim, sentido, né? sim. E, É. além de tudo, no sentido individual, né? Quando você é criança e presencia uma relação violenta, né? Ou é submetida a uma relação violenta, qual recurso você tem? Ah, não, eu vou pegar a minha mochilinha e vou me embora. Não. Né? Isso não é possível naquele momento. Mas conforme você vai amadurecendo, construindo a sua autonomia, construindo a sua individualidade, você precisa ir atualizando. Você já pode lançar a mão de outras coisas. E às vezes fala disso, da gente atualizar, né? Atualizar potências, atualizar recursos, atualizar nãos, sabe? Porque todo não guarda um sim. Uhum. E aí entra um processo também interessante, que é da diversidade, né? A gente não está só como identidade, a gente está ali interligado de diversas maneiras, de diversos pontos diferentes, no presente, né? No aqui e no agora, por exemplo. E que são presentes, São né? presentes. Nós não Tem... estamos aqui nessa linha onde, né, só tem essa linha de presente. Eu estou experimentando o meu presente. Exato. Cristina, o dela, Vivi, o dela, né, a Flávia. Cada um aqui está dentro do seu presente. E a gente, olha só, nós estamos aqui os 6 compartilhando o presente de agora. Então, eu acho que tem uma questão de campo, um trabalho de campo, né? É importante a gente se reconhecer parte do todo. Não existe o campo e eu. Eu sou o campo. Por falar em campo e em presente, pergunta que Adoro. A Viviane, ela pega, já engrena. Essa é a querida Vivi. de ficar aqui falando, assim, perguntando um monte de coisa, mas assim me surgiu a questão assim da pandemia. A gente está no meio de uma pandemia, é o nosso campo atual, o nosso presente atual. Como está sendo essa questão de violência, relacionamento abusivo? Tem tido mais incidência ou não? Da pandemia, Adriana? Eu acho que assim, uma coisa são os números, que eles, né, não mentem, e aí há um aumento da violência, principalmente pela restrição, né? O homem já não sai mais para o companheiro abusivo, a companheira, né? Já não sai mais para beber, para encontrar com outras pessoas. Fica ali em casa. Então, é ali dentro de casa em que as coisas vão ser resolvidas. Então, a gente vai testemunhar uma dinâmica mais violenta, inclusive por conta da insatisfação do próprio isolamento, né? E aí, essa dinâmica da não digestão do próprio isolamento, esse campo restritivo, vai convocar aí, olha, os ajustamentos criativos dentro de um campo restritivo. É uma convocatória que, muitas das vezes, extrapola a necessidade. Aí eu vou voltar à colocação, né? Dessa necessidade, desse olhar político, que muitas das vezes tem um pai e uma mãe com horário de trabalho fazendo home office. Só que há um esquecimento de que o negócio é home office. Casa vem na frente do escritório, não é escritório dentro de casa. Porque ninguém chama de escritório em casa, chama de home office, não é isso? Home vem na frente de office. Logo, a casa vem antes do escritório. Então, tem que entender que aquele território é um território que tem vida, inclusive criança, cachorro, criança, todo mundo ali confinado naquele território. E não dá mais para lançar a mão de dizer, ó, o fulaninho aqui, porque a fulaninha, a mãe, a progenitora, a cuidadora, quem está nesse lugar de maternar também está ocupada. E se não estiver ocupada num trabalho direto, né, no office, está ocupada gerenciando essa dinâmica de todo mundo dentro de casa, usando todos os espaços. E a gente está falando
de espaços onde ainda tem essa possibilidade de convívios em espaços, né? No plural. Mas a gente sabe que a grande maioria da nossa população é espaço. E muitas das vezes um computador. E que crianças também têm que usar. Sim. Interessante essa colocação também. Eu nunca tinha pensado realmente que a palavra home vem na frente e faz sentido. A verdade é essa. A gente está na nossa casa, né? Independente de qualquer coisa. Adriana, o papo foi ótimo. Nossa, a gente aprendeu muito aqui com você. Foi uma experiência maravilhosa. Que bom. Não sei se você tem mais alguma... pela gente, a gente ficava muito mais tempo, mas, enfim, tem o seu tempo, né? A gente também tem nossos compromissos aqui. Queria saber se você tem mais uma colocação final para colocar. Sejam bem-vindos a Gestalt. Tá bom. Olha, a gente agradecemos muito, viu? A sua disponibilidade, a sua atenção. Foi muito bom, Eu viu? adorei estar aqui. Bom demais conhecer vocês. Se precisarem de qualquer coisa, se quiserem trocar alguma coisa, estou por aqui, tá bom? Tá bom, Adriana. Muito obrigada, viu? Depois, Adriana, você pode me passar, por gentileza, o link que você falou da entrevista? Opa. Com certeza. Passo. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau.